47. Regressor Instruction. Capítulo 231. Autor: Colher de Sujeira. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não se esqueça de conferir o site. Fiquei satisfeito ao perceber que Kim Il-sung estava, de fato, me dando mais importância. Em primeiro lugar, eu já desempenhei um papel importante em seus planos, mas estava claro que esse incidente havia conseguido surpreender até ele. Lembrei da pergunta que ele me fez alguns dias atrás, e o riso saiu de mim. Eu disse que não vou a lugar nenhum. Ele estava ansioso com o fato de que muitas ofertas surgiram em meu caminho. Eu tenho algumas habilidades. Embora fosse irônico me avaliar, na verdade, minha influência na Azul não era de forma alguma pequena, tanto em termos de renda quanto de diplomacia. As poções produzidas na fábrica de poções da Azul foram distribuídas não apenas para Lindell, mas também para Celia e Dawan, acumulando assim uma enorme riqueza. Até os demais negócios promovidos por nossa equipe administrativa já estavam abrindo suas asas. A Azul nem precisava mais fazer expedições. Nós poderíamos sobreviver simplesmente contando com a indústria de poções. Eu também fui a pessoa que completou a aliança com os Mercenários Vermelhos e os Cisnes Negros, e até mesmo a Guilda Ayozora com Yuno Kazugano, formando uma quarta aliança. Eu também era o bispo honorário do Sagrado Império. Visto que mantinha relações amigáveis com o lado do Papa e com os nobres influentes, era correto pensar que eu já era importante o suficiente em termos de diplomacia. Eu tinha até conseguido uma posição nos 8 assentos e estava com dialogia. No extremo, mesmo que eu saia da Azul e muitas outras guildas vai me querer, nada me faltará. Também era natural que Kim Il-sung se sentisse ansioso. Por quê? Porque ele não tinha mais nada para me dar que eu precisasse. No começo, eu aceitei tudo que ele me deu, mas Kim Il-sung e meu status social agora eram quase iguais. Eu me senti um pouco mal por ele, mas na verdade, não era exagero dizer que minha posição era um pouco mais superior. Esse não era mais o velho Lei Kileong, que se sentia inocentemente satisfeito com um único item raro. Nós envelhecemos como namorados no ensino médio que se tornaram adultos com o passar do tempo. As coisas que colegiais gostavam antes, como pequenos acessórios, tomar uma xícara de café quente juntos em dias de chuva, foram ficando um tédio à medida que se acostumaram. Em particular, supondo que o outro já tivesse alcançado grande sucesso social e nada faltasse, ficaria claro que mesmo os itens de luxo podem não ser capazes de me satisfazer. Seria natural pensar, ele e ela ficará realmente feliz com isso. Escolher um presente para quem tinha tudo não era fácil. Seria natural para Kim Il-sung, que não está muito familiarizado com as relações humanas, passar por dificuldades. O que eu quero não é isso, Il-sung. Claro, eu não esperava um presente caro ou um item de qualidade lendária. Em vez de Kilongsi. Sim. Sim, eu queria algo assim, seu bastardo. Ele estava me entregando uma xícara de café. Essa é a resposta certa. Eu me senti satisfeito e cheio de orgulho. Poxa! Você viu eles? Eles são mesmo. O clima agora está muito bom. Estávamos assistindo à formação dos membros que havíamos formado. Disseram que esse é um café de outro reino. Você parece um pouco cansado. Obrigada. Na verdade, não consegui dormir ontem. Acho que isso vai ajudar. É uma coisa boa. Embora eu não estivesse olhando para ele, pude senti-lo olhando para mim. Eu acho que sei por quê. O principal motivo era que havia apenas 4 homens nesse grupo. Exceto por Kim Il-sung, Park Deok-gu, An Kim-yeol, todos os membros da expedição eram mulheres. Ponto. Onde quer que alguém olhasse, havia mulheres. Recentemente, pensei que Jungae e Wang Jeong estavam um pouco em pé de guerra, mas tive que admitir que a causa estava aqui. Jungae queria conosco, parecia um pouco melhor, mas Wang Jeong parecia preocupada. Foi o mesmo para Kim Hee, que não havia sido selecionada desta vez. Eu ainda conseguia me lembrar da maneira como ela olhava para Il-sung quando não tinha sido escolhida. Era incomum Kim Hee, que raramente mudava sua expressão. Do ponto de vista do Kim Il-sung, foi uma decisão tomada considerando a segurança ADS Kim Hee. Não houve necessidade de colocá-la, pois o Cisne Negro já tinha um alto índice de assassinos, mas a expressão da Kim Hee, que sempre estava incluída no primeiro grupo, era terrível. Bem, ela pensa que seu amado Opa vai passar mais do que algumas semanas em um ambiente como esse.
Até eu ficaria preocupado. Você trouxe absorventes? Sim, Euni. Não quero que apareça durante a expedição. E desconfortável e irritante me mover. Eu sei. Não haverá nenhum remédio. Porque ninguém desenvolve magia para isso. Isso não seria resolvido com alquimia. Elas estavam obviamente dizendo isso porque estava dentro do alcance de minha audição. Normalmente as mulheres falam assim. Não era algo que eu pudesse dizer, mas uma coisa era certa. As mulheres que cresceram como aventureiras neste continente eram quase 180 graus diferentes das mulheres na Terra. Elas eram mais livres nas coisas relacionadas à sexualidade e eram mais independentes. Capacidade física já era quase a mesma de um homem, então elas se tornaram um pouco descontraídas e não se importavam muito com o que os outros pensavam. Como se elas não se importassem se eu visse ou não, pude ver os membros sentados em uma cadeira trocando de armadura como se fossem meias. Não era de se admirar que as belas pernas chamassem a atenção. Senti Jungayan agarrando minha manga. Não é assim, Ayan. Isso não pode ser evitado. Claro, se fosse o fim, Qin e Wang Jeongyeon não teriam enviado tais expressões ansiosas antes. O que era mais perigoso do que pessoas indefesas era o grupo que estava consciente de mim. Mas não é ruim. Para ser mais claro, os 4 homens aqui não eram maus candidatos a maridos, se eu pensasse neste continente como um padrão. Kim Sung, que tinha uma proporção de ser modelo e um rosto de celebridade em primeiro lugar, e tornou o impossível possível em um ano. Eu não era bonito, mas também formava meu próprio grupo. Park Deok-gu, que tinha um corpo grande com músculos quase estourando, certamente era procurado. E, embora An Kim não parecesse ter nenhuma característica distinta, ele tinha um rosto com todos os elementos básicos, por mais que quisesse se tornar um ator. O importante é que éramos com status social e futuro garantidos. Não só tínhamos força, que era considerado o fator mais importante do continente, mas também éramos os executivos de empresas emergentes, então entendia a vontade de nos parecer bem. Porque todo mundo é adulto. É claro que a idade era um fator que não importava em absoluto, mas como elas estavam no final dos 20 ou 30 anos, eu senti que elas deveriam ter o desejo de entrar em um bom relacionamento. Normalmente, jogadores que atingiram esse nível tinham padrões elevados. Estranhamente, o mais popular foi surpreendentemente Park Deok-gu. Park Deok-gu, rei do harém. Vendo que as mulheres o cercaram depois de se despedir do Wang Jeongyeon, quase senti um pouco de ciúme. Parecia que ele não se importava muito com a expressão do Wang Jeongyeon, que estava mordendo os lábios. Posso segurar no seu braço uma vez? Eu não me importo, mas... Olhe para o seu corpo. É tudo músculo. Você é realmente alto. Eu cresci assim porque comia e dormia bem. Park Deok-gu realmente parecia o especialista em namoro gangwon. Kim Sung era aquele em quem mestra da guilda, Park Eun-joo, estava de olho, então elas pensaram que era melhor não se aproximar, e eu também tinha um relacionamento com a rainha mercenária, então não seria fácil me abordar. Claro, a maior causa foi Jungayan, que estava segurando minha manga com força e olhando para todos os lados, mas como eu também era um homem, fiquei com um pouco de ciúme do Park Deok-gu. Ao contrário do que dizem os que ficaram, o clima dos que saíram da expedição não é ruim. Se apenas mais uma pessoa participasse, a composição da expedição seria concluída com perfeição. Eu vi que todos nós estávamos, caminhando devagar. Kei. É óbvio quem era. Era de elogia, atuando como guarda-costas especial. Eu disse para você não trazê-lo. Aparentemente, havia também o adorável Totori, que ordenei que não viesse comigo. Eu tenho que ser firme. Os sentimentos da dialogia também eram compreensíveis, mas... tinha certeza de que seria pior dizer adeus aqui. O que quer que ela estivesse sentindo, a expedição que aguardava a partida já estava movimentada. Ah! Você chegou. Acho que podemos apenas dizer nosso adeus e ir embora. Sim. Kiek. Kiek. Todos, preparem-se para partir. Sim, mestre da guilda. Ji tem todos os suprimentos, certo? Sim, Euni. Por favor, cuide da guilda. Não se preocupe, faça uma boa viagem. A mestre da guilda dos cisnes negros, Park Eun-joo, agora estava se despedindo da Lei Ji. Kiek. Então eu vou indo.
Jeong-yeon-se. Cuide do resto. O treinamento dos recém-chegados. Sim. Deixe comigo, Yoon-sung-se. Sim. Obrigado novamente. Sem problemas. Eu estarei de volta em breve. Iri. Yejin-se, prepare-se para partir. Sim, mestre da guilda. Kyung-sung não estava apenas dizendo adeus ao Wang Jeong-yeon, que estaria no comando da guilda enquanto estivéssemos fora, mas também estava confortando Kim Hee. Ele foi visto saindo pela porta com Shuejin. Era hora de Kajun-gayan, que estava de vigia, partir, então demorou muito para se despedir do pessoal restante. Keek. Porém, não consegui me enquadrar na categoria desse grupo. Isso porque eu tinha que estar em uma grande cerimônia de separação com Tolto-ri. Killing. Killing. Você tem que ficar quieto. Sua mãe é. Mamãe é. Keek. Não vai demorar muito. Enquanto isso, meus amigos estarão com você. Não vai ficar no ninho, então vai ser um pouco desconfortável, mas você não vai ficar entediado porque tem muitas coisas para brincar. Killing. Eu sinto muito por ter deixado assim. Meu bebê. Kei. Tottori, papai e mamãe têm algo importante para fazer por um tempo, então temos que sair. Você pode aguentar firme, certo? Killing. Keek. Que é? Meu coração dói ao ver as lágrimas escorrendo de seus grandes olhos. Claro, eu sabia que Jaluria se sentia ainda mais pior do que eu. Jaluria, se você chorar, fica difícil para sua mãe ir. Killing. Jaluria, acho que temos que ir agora. Todo mundo está esperando. Espere um minuto. Deixe-me abraçar você uma última vez, bebê. A maneira como a mãe e o filho estavam de luto juntos parecia linda. No entanto, a expedição já estava pronta para ir. Seria constrangedor continuar arrastando o tempo aqui. Era melhor terminar esse tempo com um último abraço. Jaluria. Foi então que Tolto-ri passou por Jaluria de braços abertos. Keioken. Ah. King. No entanto, Tolto-ri passou correndo por ela, pulando em meus braços rapidamente. Jaluria. Kei. Killing. Ah. Killing. Ele parecia lamentável enquanto choramingava, seu rosto enterrado no meu peito. Killing. Kek. Keek. Ele continuou gritando enquanto olhava para o resto do grupo. Quek. Keek. Você pode ficar calmo, certo, Tolto-ri? Killing. Killing. Depois que isso acabar, vou brincar com você a semana toda. Até então, você tem que ser paciente. Killing. Kek. Jaluji olhou para Tolto-ri, que estava ocupado lambendo meu rosto, com uma expressão de devastação no rosto. Ah! Luria. Qualquer um pode ver que ela se sentiu traída. Regressor Instruction capítulo 232 Kiek. Killing. Jaluria. A expressão traída da Jaluji ainda era evidente. Enquanto isso, eu me senti envergonhado. Achei que veria a cena de despedida comovente de uma mãe e filho, mas o que pude ver foi o rosto distorcido da mãe, que havia sido traída pelo filho. Killing. Que ele conhecesse a expressão chocada de sua mãe ou não, Tolto-ri ainda enterrou o rosto no meu peito e balançou o rabo. Enquanto eu acariciava suavemente sua cabeça, o gemido se transforma em ofegante. Ele se virou e expôs sua barriga para mim. Às vezes eu pensava que ele era como um cachorrinho, mas ele agiu mais como um hoje. Parecia que ele estava demonstrando afeto tanto quanto nós nos separaríamos, mas a expressão da Jaluji ao olhar para todas essas ações parecia terrível. Sua boca estava aberta, é claro, e suas pupilas tremiam continuamente. Quando Jaluria ainda era do tamanho de um cachorrinho, lembro que ele também seguia a mãe. Naquela época, senti que ele prestava mais atenção em mim, mas agora que ele cresceu e ficou do tamanho de um adolescente, eu não tinha ideia de que seria assim que ele reagiria. Vendo a expressão extremamente cansada, eu poderia dizer que ele havia causado muitos problemas para sua mãe. Ele não mostrou esse comportamento à mãe. Considerando a reação da Jaluji, ele nunca teria mostrado sua barriga assim. Eu entendi aproximadamente o que mãe é irritante, escrito com um hashtag em sua característica única, significava. Isso não é bom. Embora sua característica já fosse distorcida, eu honestamente queria que ele crescesse normalmente. No entanto, eu não conseguia me concentrar nisso agora. Eu tinha que focar na expedição.
Os membros da expedição estavam esperando por mim. Totori, acho que o papai precisa ir. King. Com isso, Jaluria continuou chorando. Lágrimas imediatamente encheram seus olhos como se ele pudesse entender o que eu estava dizendo. Vendo seus braços abertos, ele parecia estar esperando por um abraço. Enquanto eu segurava levemente, eu ainda podia ouvir o som de respiração ofegante. Ah! Dialogia continuou olhando para nós com uma expressão vazia. Eu sabia que tinha que falar. Totori, você não deveria dizer adeus à sua mãe. Foi um pouco fofo ver Dialogia agradecida. Totori parecia relutante, mas Dialogia, que estava com pressa para não perder a chance, rapidamente foi abraçar o filho. Se você obedecer bem, vamos brincar juntos o dia todo depois, tudo bem? Kek. Dialogia, é hora de ir. Tudo bem. Jaluria, a mãe. Kek. A situação só terminou depois de passar Jaluria para Wang Jeongyeon e Kim Hee, que não estavam indo para a expedição. Claro, a gritaria aumentou quando saímos, mas optei por não olhar para trás. Você não deve olhar para trás. Mas você precisa ser firme. Ponto. Se você olhar para trás e continuar falando, será mais difícil se separar. Não sei muito sobre a ecologia do dragão, mas Jaluria pode ficar sozinho agora. Claro, ele precisa de muita ajuda, mas os membros da guilda vão cuidar dele. Ponto. Queria dar alguns conselhos, mas infelizmente não era um especialista. Eu não tive nenhum pai e também não criei um cachorrinho comum. Em vez de fingir saber de algo, achei melhor ficar de boca fechada. Vendo que Jalugia estava constantemente se encolhendo e reagindo aos gritos tristes de longe, parecia que ela teria corrido para Jaluria novamente se eu não estivesse aqui. Eu a vi segurando as lágrimas. Desculpe pelo atraso. Está tudo bem, Kyoongsi. Ainda estamos partindo mais cedo do que foi programado. Nós também entendemos a situação, então. Park Eun-joo, que falou, olhou para Jalugia e continuou. Prazer em conhecê-la, Jalugia. Sempre te vi no ninho, mas é a primeira vez que oficialmente a cumprimento. Eu sou Park Eun-joo. Eu sou Jalugia. Obrigado por vir conosco. Jalugia concordou com a cabeça, parecendo excessivamente deprimida. Talvez ela precisasse de um tempo para acalmar sua tristeza enquanto pensava em Totori. Primeiro, suba na carruagem. Teremos que viajar cerca de 2 dias. Tudo bem. Entre e descanse, Jalugia. Um total de 5 vagões foram carregados com bagagem. Foram fornecidos mantimentos para 30 pessoas comerem durante a expedição, materiais de primeiros socorros e troca de roupas para os isolados no museu. Suas carruagens são realmente boas. Depois que enviei Dialogia pela primeira vez na carroça onde Azul estava hospedada, fui forçado a perceber que certamente não era apenas grande quando olhei ao redor da carroça. Nós também devemos comprar. Em primeiro lugar, como fiz apenas uma pequena expedição, é verdade que não senti a necessidade de uma grande carroça. Porém, ao ver isso, soube que seria um bom investimento. Parecia um trailer. Quando vi que havia uma sala da carruagem, meu queixo caiu. Eu sabia que o bem-estar de todos os membros da guilda era bom, mas, como se tratava de uma guilda de mulheres, o bem-estar nessa parte parecia certo. Park Deok-gu e Ankimo, que já haviam entrado, também olhavam em volta com expressões de espanto. É realmente bom. Bem, você não era dos mercenários vermelhos? Claro, é verdade que eles também têm grandes, mas não são tão bem conservados. Eles realmente não acreditam no conforto durante as expedições. Ela disse que seria melhor investir em equipamentos com esse dinheiro. Também é um problema dos magos e os sacerdotes que são indispensáveis. O que você quer dizer? É porque é um fardo para os cavalos puxar uma carruagem como esta de qualquer maneira. Não, antes que isso, é impossível em primeiro lugar. É por isso que os magos precisam desistir de seu poder mágico para os cavalos constantemente. Claro, para administrar a sobrecarga, os sacerdotes também devem dar poder divino. Ou talvez o cisne negro empregue cocheiros. Normalmente, a maioria dos magos são abandonados porque não têm talento ou progresso. Bem, isso mesmo. Você não precisa ficar amargo, Deuk-gu-si. Isso também é bom para eles. Os salários são mais altos do que você pensa e, de certa forma, eles criaram empregos.
Será perfeito para magos que perderam seus talentos. Oh, também posso ver dessa forma. Jung-Nin, podemos ter esse tipo. Acho que tudo bem. Claro. Jungayan, Sun Yeong e Xuejin, as membros femininas sentadas na carruagem, mostraram mais alegria do que Park Deok-gu. Elas não disseram isso abertamente, mas parecia que os membros da guilda tinham inveja dos cisnes negros, que podiam usar tais instalações. Kim Sung, que tinha acabado de organizar sua bagagem na sala, disse: Eu também estava pensando nisso. Novos membros também aderiram e planejamos ter mais uma festa no futuro. Foi muito interessante ver seus rostos se iluminando mais uma vez quando o mestre da guilda deu permissão. Claro, Dialogia não parecia se importar muito. Em primeiro lugar, essas instalações não eram para ela. Kim Sung sorriu um pouco e falou mais uma vez. E sobre a expedição? Sim. Não haverá tempo para briefings ou treinamentos. Claro, parece que haverá um tempo para transmitir breves mudanças durante uma reunião e uma refeição, mas... Primeiro, documentei todas as partes que todos precisam entender, então devem lê-las. NT, briefings é um conjunto de informações. Sim, mestre da guilda. Quando entrarmos na masmorra, provavelmente estaremos muito ocupados. Sim. Ele poderia dizer isso, mas não havia como gostar disso quando estávamos em uma expedição. O mesmo acontecia com Kim Sung, e mesma coisa com Jungayan, que não estava tão relaxada também. Isso é porque sempre há perigo em ataques às masmorras. Todos sabiam muito bem, pois não era a primeira vez. Quando a carroça começou a se mover, começamos a gastar nosso tempo à nossa maneira. Como Kim Sung havia anunciado anteriormente, tivemos um breve tempo com base nas mudanças ou relatórios durante cada intervalo, e organizamos ou consertamos outros itens sempre que tinha tempo. Pessoalmente, era um pouco incômodo, mas essas instruções repetitivas certamente ajudaram. Embora tenhamos nos movido rapidamente, era evidente que Yeonjou se sentia impaciente. Passaram exatamente 2 dias, e quando chegamos a uma área onde não era mais possível viajar de carroça, descarregamos as bagagens e iniciamos a marcha. A realidade é um pouco diferente, mas... Na verdade, o ataque à masmorra não demoraria muito. O motivo pelo qual enchi a bolsa foi a possibilidade de ficar isolado na masmorra. Claro, eu não disse isso aos membros da expedição, mas aqueles que foram rápidos em perceber provavelmente estavam sentindo a possibilidade do fracasso. Supondo que um monstro de nível mítico apareceria, tudo o que podíamos fazer era suportar com o poder coletivo que tínhamos agora. Do contrário, pagaríamos o preço. De qualquer forma, o clima da expedição não foi tão ruim. Rei Doaren Park Deok-gu estava curtindo cercado por mulheres membros da Guilda dos Cisnes Negros, e embora não tanto quanto Park Deok-gu, An-Kimo também se tornou muito próximo de algumas. Jungayan teve o privilégio de ficar comigo durante nossos intervalos. Sun Yeong parecia estar tendo uma conversa séria com os sacerdotes dos Cisnes Negros, e Xuejin, que estava secretamente apaixonada por Kim Sung, não parecia muito feliz com seu relacionamento com Park Yeonjou. O cenário à nossa frente não parava de mudar, e a expedição gradualmente alcançou um lugar que ninguém mais parecia ter alcançado. É bonito. Uma luz roxa emanou do espaço rachado de uma grande parede de rocha, sem fim. Talvez o museu fosse encontrado dentro daquela parede de pedra. E depois, bem-vindos ao museu. Uma criança criada a partir de um poder mágico apareceu diante de nós. Havíamos entrado oficialmente no museu sem classificação. Regressor Instruction capítulo 233. Você entrou no Museu do Crack sem classificação. Verificado o limite de número de pessoas, 30 a 30. A missão obrigatória sem classificação está ativada. Ponto. Missão. Tour pelo museu. 01,nt. Tour é mesmo que andar pelo museu ou fazer um passeio, algo assim. Parecia que a missão iria começar assim que o grupo entrasse. Um passeio pelo museu deve significar um ataque à masmorra. Depois de verificar a mensagem, olhei em volta e vi uma linda sala de pedra. A atmosfera era diferente por dentro. O mais interessante, porém, era a presença à nossa frente. A manifestação mágica de um garotinho fofo nos cumprimentou educadamente, como se soubesse que estaríamos aqui antes, verificando as informações do gerente da masmorra, Max, a pilha do guia da masmorra com o atributo de grau lendário, olho da mente, pilha do guia Max.
É um aglomerado de poder mágico criado pelo gerente Max. Por se tratar de uma imagem virtual sem substância, a janela de status e a janela de informações não podem ser verificadas. Você pode ver o acesso limitado às informações no museu. É assim. Não conseguiu ver a janela de status e a janela de informações. O que estava visível era simplesmente uma descrição da pilha. O olho da mente é conveniente. Apenas alguém com minha habilidade provavelmente saberia que ele não era uma pessoa real. Ele parecia um objeto. Não havia emoção em seus olhos e eu senti uma sensação de consciência em sua postura educada. Seu rosto bonito conquistou seu atributo fofo. Era homúnculo? Provavelmente não. Não se sabia o quão altas são as habilidades dos guardiões, mas eu tinha certeza que Max não era um homúnculo. Que diabos é isso? Enquanto eu refletia sobre isso, o garoto começou a falar mais uma vez. Bem-vindos ao museu, estimados exploradores do museu. Ponto. Aqueles que vieram desta vez não são agressivos. Normalmente, aqueles que vêm aqui vêm e se preparam para batalhar imediatamente. Nós também teríamos a mesma reação se não tivéssemos informações sobre este lugar. Não havia como saber se o que estava à nossa frente era um guardião ou um monstro nomeado. Park Eun-jo abriu lentamente a boca, achando o silêncio silencioso muito desconfortável. Como já havíamos lido o relatório antes, foi mais fácil responder. No entanto, nosso primeiro passo seria dar uma olhada neste chamado museu. Sabemos um pouco de um explorador que visitou este museu recentemente. Uma dessas informações é que você também é o gerente deste museu. Algumas semanas atrás, enviei um de volta. Você recebeu aquele que ele enviou em troca. Sim. Para ser precisa, as pessoas que agora estão isoladas no museu são aquelas que estão sob meu controle. Por acaso eles são? Se você está perguntando se eles estão vivos ou mortos. Sim. Eles ainda estão vivos. Eu vi Park Eun-jo parecer muito aliviada com as palavras de Max. Viemos o mais rápido possível, mas ela deve ter ficado nervosa, pois demorou um pouco. Isso é um alívio. Existe alguma maneira de recuperá-los? Claro. É uma recompensa muito válida dar os itens expostos para aqueles que concluíram o passeio pelo museu. Eles ainda não foram exibidos no museu. Ponto. Na verdade, como é a primeira vez que recebemos uma amostra de espécies de outra dimensão, fiquei um pouco ansioso para mostrá-las. No entanto, evitei fazer isso. Ponto. Olhando para os convidados que visitaram hoje, acho que é uma sorte que eles não tenham sido expostos em um lugar vazio ainda. O que? Eu não poderia nem imaginar que uma alma cuja causa e efeito foi distorcida. Ele estava definitivamente olhando para Kim Sung. Felizmente, ele não falou sobre regressão nem nada, mas parecia que Kim Sung parecia diferente dos outros em seus olhos. Ele também tem o olho da mente. As probabilidades e consequências dessa possibilidade eram mínimas. Como gerente do museu, ele teria apenas o talento para encontrar itens que valessem a pena exibir. Ele simplesmente disse que a razão de causa e efeito estava distorcida, mas ele não parecia saber que Sung retornou. Enquanto isso, nosso regressor olhou para ele calmamente. E também, há um dragão. O gerente voltou sua atenção para a dialogia em seguida. Quantos milhares de anos você já viveu? Sou obrigada a responder. Eu peço desculpas se foi uma pergunta rude. É só porque estou feliz em ver você. Eu me lembro que havia tantos dragões no passado. Claro, se você pensar na ecologia dos dragões, não é estranho quando sua geração termina. Oh, acho que estou sendo inapropriado. Desculpe. Ele começou a falar mais, evidentemente ficando cada vez mais animado. Eu acho que ele não é uma máquina. Pude ver que ele nutria emoções que um simples guia não possuiria. Esta informação certamente será útil mais tarde. Olhei para a dialogia, que ainda não havia superado sua separação de Totori. Naturalmente, ela não estava de bom humor porque acabou de ser atingida por um comentário rude. No entanto, ela conseguiu controlar suas emoções e acenou com a cabeça calmamente. Ela parecia ser melhor em conter suas emoções em assuntos que não diziam respeito a seu filho. Não há necessidade de se desculpar. Obviamente, mais e mais estão desistindo de seu dever de ter filhos. Já faz muito tempo que não vejo outros. As obrigações e costumes da espécie são frequentemente ignorados. Menos de 3 dragões têm filhos. Eu vejo. Isso é uma vergonha. HMM.
Pensando sobre isso, você também tem um descendente. Sim. Ah, eu também lembro que os guardiões falaram que você era importante. Dragões, como os guardiões, existem para manter o equilíbrio e a segurança do continente. Infelizmente, você tem um descendente. Eu não acho que você podia ir para o tower do museu. Em vez disso, bem, se for um chifre de dragão, eu não quero deixar meu chifre em um lugar como este. Claro, não estou pedindo isso de graça. Que tal agora? Este será um bom negócio. Assim que ele terminou de falar, um som estrondoso começou a ressoar por todo o museu. Os detalhes eram desconhecidos, mas parecia que o interior da sala estava se movendo. Pouco depois, a parede de vidro na parede de entrada do museu desapareceu e um novo tubo de vidro apareceu. O interessante era que havia um item na parede de vidro. Pude ver que uma caixa muito grande estava cheia de ferramentas que eu nunca tinha visto antes. Isso é, conjunto de paternidade do Senhor do Dragão, lendário, este é um conjunto de ferramentas parentais feito pelo Senhor do Dragão, que existia dezenas de milhares de anos atrás, para aumentar a taxa de fertilidade. Inclui uma mamadeira aprimorada, brinquedos para ajudar na atividade cerebral e ajudas para bebês que ainda lutam para voar. Ao contrário de outros itens, este conjunto para pais é um produto artesanal feito pelo próprio Senhor com sua própria balançaia de grande valor. O que? Achei que todo tipo de coisa estaria em exibição, mas não conseguia nem imaginar que tal produto existisse. A expressão iluminada da dialogia me preocupou neste ponto. Oh, isso é. O que você acha? Onde você conseguiu isso? Como você acha? Se continuasse assim, ela provavelmente concordaria em fazer a troca. Claro, eu possuía tudo sobre ela, da cabeça aos pés. O chifre, considerada de alto valor, não pôde ser entregue ao museu. Eu não queria intervir, mas tive que fazer. Dialogia, farei um tipo semelhante. Se Toltorri descobrir que o chifre em sua cabeça sumiu, ele ficará muito chateado. Mas vou fazer com itens do mesmo grau, usando suas balanças. Mesmo se o Senhor do Dragão fizesse isso, seria um pouco mais significativo se fosse feito de você, a mãe. Oh, eu vejo. Mesmo que ela respondesse, ela ainda não conseguia tirar os olhos do objeto, aparentemente possuída. Ela tinha a mesma aparência de uma dona de casa assistindo a uma compra de TV em casa. Tottori vai gostar mais. E, embora pareça ter um grande valor, já está usado. De elogia, não há problema em trocar seu chifre por ele, mas eu odiaria ver o adorável Tottori usando itens que já foram usados por outras pessoas. Eu sabia que finalmente havia chegado a ela. Em particular, nenhuma mãe ousaria usar mamadeiras usadas. O alívio percorreu meu corpo. Claro, o guia da masmorra, que havia perdido uma boa oportunidade, agora estava olhando para mim, franzindo um pouco a testa. Demorou menos de alguns segundos para que a expressão em seu rosto se transformasse em surpresa. Você. Sim. Você tem algo incrível também. Porra. Como um ser tão humilde e desprezível possui algo tão valioso? Posso dar uma olhada em seu corpo? Eu pude perceber imediatamente do que ele estava falando. O olho da mente. A única coisa de que podia me orgulhar era disso. Eu estava ciente de que o valor do olho da mente seria bastante porque as funções ainda eram limitadas. Ainda assim, não achei que o guia do museu que mantinha itens de qualidade mítica ficaria surpreso. Talvez. Existe alguma possibilidade de evolução no futuro. Pensei nisso, mas o que mais me incomodou nessa situação foram as expressões das pessoas ao meu redor. Ouvir que eu, que parecia comum, teria algo digno de ser exposto no museu, é claro, os deixaria curiosos. Eu tive que falar apressadamente. Eu recuso. Desculpe se foi repentino. Mesmo assim, ele certamente não sabia em detalhes o que eu exatamente tinha. Ele estava murmurando algo, mas é claro, eu não pretendia fazê-lo olhar nos meus olhos. Como se ele notasse que eu estava ciente dele, ele pareceu um pouco arrependido e desviou o olhar. Comparado com os três mencionados anteriormente, sua qualidade é um pouco menor, mas alguns humanos foram abençoados com mana. Vocês. Desta vez, ele estava apontando para Jungaia e Park Yeonjou. Acho que Yeonjou também tem alguma coisa. Claro, ela tinha algo a esconder, já que ocupava a posição de mestre de guilda. Olhando para trás, lembrei de que ela não tinha nada de especial em minha mente.
Pensando bem, parecia que seu título parecia um pouco estranho. Eu acho que ele provavelmente quis dizer isso. É um dia muito divertido. Não posso apenas servir a essas pessoas importantes. Sim. Certo. Se estiver tudo bem para vocês, gostaria de orientá-los pessoalmente. Eu queria perguntar isso a ele. Seria uma sorte ter alguém com quem conversar sobre a masmorra. Era justo aceitar isso. Eu tinha que ver se eu também poderia tirar algo benéfico disso. Regressor Instruction capítulo 234. O nosso museu lida com muitas coisas. Coisas que vocês chamam de artefatos também existem e, como mostrei antes, também temos coisas de valor histórico. Claro, não são apenas armas e equipamentos que mantemos. Ponto. Algumas criaturas foram seladas, assim como aquelas que assinaram contratos. Eles existem para permitir que vocês experimentem o passeio pelo museu em primeira mão. Claro, também existem seres de outras dimensões. Aqueles que passaram pela fenda precisam ser gerenciados adequadamente, pois podem prejudicar essas dimensões. Ponto. Houve muitos sacrifícios e muitas lutas. Os guardiões se dedicaram totalmente a lacrar aqui, mas sempre se preocuparam com a ameaça invisível desde então. É por isso que eles disseram que devemos estar sempre alertas. É por isso que a maioria das recompensas de explorar o museu é composta do que sua espécie chamaria de tesouro. Entendo. Claro, grande poder vem com grande responsabilidade. Provavelmente é por isso que os guardiões recompensam apenas aqueles que completam a expedição. Eu acho que posso dizer o que aconteceu. Eu não sabia quando, mas assim que uma rachadura se abriu neste continente, parecia que seres ameaçadores haviam aparecido através dela. Os guardiões sacrificaram suas vidas para impedir a ameaça e finalmente conseguiram selar. O resultado disso foi o museu. Eu tinha certeza de que não tinha sido feito com más intenções. Parece um pouco acabado, mas eu não tinha certeza de por que todos os monstros nomeados e todas as recompensas foram definidas aleatoriamente, mas a intenção do Criador não importava. Max então falou novamente. Todas as recompensas e testes são determinados aleatoriamente. As ameaças podem ser de qualquer tipo, tamanho ou aspecto. Eu sabia que deveria me concentrar nas palavras que saíam da boca do guia, mas honestamente, eu estava mais apegado aos itens que passávamos. Manoplas da besta da perdição, lendário,NT, manoplas igual peça protetora das mãos. Estas são as manoplas da besta da perdição que passaram pelo museu. Como uma arma usada pelo lendário mestre das feras no passado, ela aumenta a afinidade com todas as feras e pode interagir com as almas dos animais. Você pode convocar 3 bestas de nível lendário dentro das manoplas, e essas bestas são amigas do lendário mestre das feras por toda a vida. Esta parte da informação está omitida. Não foi só isso. Espada larga, lendário, esta espada larga de gelo amaldiçoada usada pelo rei do desafio. Nenhuma informação detalhada é conhecida além de sua capacidade de controlar os mortos. A informação está tão profundamente selada que mesmo o olho da mente não pode vê-la. Controlar os mortos. Isso significava que alguém poderia se tornar um necromante apenas obtendo essa espada. O mesmo acontecia com as manoplas da besta da perdição, já que alguém seria capaz de controlar 3 bestas de grau lendário apenas por tê-las em sua posse. Claro, Juliana também era lendária, mas eu tinha que pensar que ela estava um pouco mais fraca, já que seu ego ainda estava selado. Zumbido. Com o som repentino, olhei em volta, minha mão ainda acariciando o cabo da espada. Como esperado, você está muito interessado em armas. A maioria deles é perigosa ao manusear. Alguns tipos são impossíveis para aqueles que não estão qualificados para usar em primeiro lugar. Oh, você pode ver isso. Martelo de Deus, mítico, é um martelo no qual o poder de 5 titãs dorme. Os poderes do deus vulcânico da luz, a deusa da floresta, o senhor das ondas, o rei do vento e a rainha do coração estão dormindo. 5 propriedades estão disponíveis. O restante das informações foi omitida. Algo assim, era um martelo que parecia muito difícil de levantar com as 2 mãos. No entanto, eu podia sentir seu tremendo poder só de olhar para ele. Mesmo que uma pessoa comum o levantasse, eu sentia que ele poderia imediatamente se tornar um jogador de alto nível. Esta é uma das armas que passaram pela rachadura. Em termos de grau, pode ser chamado de grau mítico.
Vocês acreditariam se eu dissesse que este martelo tem o poder dos 5 titãs adormecidos? Lembro que os guardiões naquela época fizeram o possível para selar o poder dos titãs que enfurecidos dentro desse martelo. Outras armas têm seus próprios valores, mas posso dizer com segurança que esta é, de longe, a melhor entre as armas que vocês chamam de itens. O rosto de Max estava cheio de confiança quando ele disse isso. Eu não era o único olhando fixamente para o martelo exibido. Todos os outros pareciam igualmente paralisados. Não só eu que podia ver a habilidade do item com meu olho da mente. Havia coisas cujo poder alguém podia sentir mesmo sem tal habilidade. Qualquer um podia ver que era uma arma impossível de ser encontrada em todo o continente. Porra! O interessante, entretanto, foi a breve explicação escrita na parte inferior da exposição. Parece que os guardiões nem notaram a verdadeira identidade do item. Fiz vários testes e realmente verifiquei, mas metade das informações que meu atributo não poderia saber não foi escrita. Esse era o poder do olho da mente. Nesse tempo, Max parecia muito orgulhoso dos olhares de admiração estampados em nossos rostos. Claro, existem apenas mais 2 armas de nível mítico, mas essa ainda é uma das minhas coleções de maior orgulho. Esse é um dos itens que podemos receber como recompensa. Não. Este item não é concedido como recompensa. Infelizmente, os guardiões não permitiram esse. No entanto, os 2 itens restantes de grau mítico serão dados igualmente com probabilidade aleatória. Ah! As chances eram de 2 em 500. Supondo que Kim Il-sung adquirisse esse tipo de arma, ele provavelmente pularia de felicidade. Era um fato comovente que ele ainda não tivesse obtido um item de qualidade. Em termos de aquisição de um item de grau lendário, a probabilidade era de 32 em 500. Não era um número ruim em probabilidade. Se conseguirmos um item de grau mítico, seria incrível, mas mesmo um de grau lendário seria ótimo. Eu não queria me contentar com nada abaixo a um item de grau heróico. Isso não é permitido. Claro, como mencionei antes, você deve completar o tour pelo museu para receber uma recompensa decente. Vocês gostariam de ir para outro lugar? Sim. Isso só ficaria mais importante a partir de agora. Os itens podem ser recebidos como recompensa, de qualquer maneira. A sobrevivência sempre vem em primeiro lugar. Depois de caminhar por algum tempo, ficou claro que a atmosfera havia mudado desde antes. Eventualmente, vimos os seres selados ou recolhidos pelos guardiões. Claro, eu ativei o olho da mente assim que percebi onde estávamos. Eu tenho que coletar todas as informações. Havia um total de 3 monstros nomeados necessários. Não importa o tipo, nós definitivamente toparíamos com os 3. Como não havia nenhuma informação sobre eles, não seria ruim se preparar bem antes. Excluí os monstros de nível heróico e me concentrei nos monstros de nível lendário e mítico, pois eram os mais urgentes. Este é o alvo em que o atributo olho da mente não pode ser aplicado devido à diferença de nível. O que é isso? Um monstro de pele verde estava sentado em uma cadeira feita de armas. Ele tinha chifres enormes, uma cauda enorme e 7 armas flutuando em torno dele. Apenas olhar em seus olhos foi o suficiente para fazer meu corpo tremer. Como poderíamos vencer algo assim? Apenas um olhar me notificou de como era sobrenatural. A diferença de poder era tão evidente que tentar combater seria suicídio. Mesmo uma multidão do Kim Il-sungs não seria capaz de derrotar isso. Quando olhei para Kim Il-sung, pude ver que ele estava olhando para o monstro verde em silêncio. Ele conheceu esse monstro no passado? Levando isso em consideração, eu agora podia entender por que Il-sung havia chamado essa expedição de perigosa. Park Deok-gun então falou. O que é esse monstro? Uau! Ele é tão legal. Não toque nisso. Seu desgraçado. Eu não pude deixar de gritar por reflexo. Tive medo de que o monstro verde pulasse de repente e nos atacasse. Ah, como esperado, o reconheci. Mas você pode ficar tranquilo. Nada acontecerá apenas tocando. Além disso, o que está na sua frente é um manequim. Ponto de interrogação. Sim. É uma réplica bem feita. Na verdade, esses seres são difíceis até mesmo para os guardiões selar completamente. Eu só tinha ouvido falar dele como um ser mítico aqui, antes de eu nascer. Oh! Se vocês quiserem ver as notas míticas, mostrarei as outras também. Um fica aqui com um longo contrato com os guardiões, e o outro é. É difícil de explicar.
É melhor vocês ver por si mesmos. Isso significava que havia mais 2 monstros assim. Merda. Eu tinha levado isso muito levianamente. Esta foi realmente uma expedição perigosa. Embora as chances fossem de apenas 3 em 500, tínhamos que evitar esses 3 monstros de nível mítico de qualquer maneira. Não seríamos capazes de vencê-los com o poder que tínhamos atualmente. Esqueça a luta ou qualquer coisa, fugir era a escolha certa. O guia, Max, não parecia interessado no que estávamos pensando. Ele ainda estava ocupado exibindo a coleção dos guardiões. Isso pode ser mais familiar para você. É um fragmento do antigo deus do continente. Eu não acho que você saiba, mas talvez o dragão aqui. Ouvi algo quando era muito jovem. Ouvi dizer que foi selado em algum lugar. Então, estava em um lugar como este. Isso é controlável? Sim. Fragmentos não têm ego. O selo dos guardiões enfraquece sua força. O tema da discussão foi um monstro com olhos grandes e tentáculos. Eu também não conseguia ler suas informações com meu olho da mente. Parecia melhor do que o monstro que vimos antes, mas se fosse solto, seríamos exterminados também. Tínhamos que evitar os de nível mítico, não importa o que. Tinha menos de 1% de probabilidade e a estatística de sorte média do nosso grupo era superior a 60. Somente aqueles com muito azar obteriam seres míticos. A maioria receberia apenas monstros nomeados de nível heróico. Não era de se admirar que as expressões de todos piorassem quanto mais ouvia Max explicar. Oh, está na hora. Está na hora? Sim. Já se passou muito tempo desde que falei com pessoas de alto escalão, então perdi toda a consciência do tempo. O selo foi lançado. Oh, já começou. Mais uma vez, um som estrondoso ressoou e nossa localização mudou. Os seres exibidos desapareceram no solo, criando um espaço vago decente para uma luta. Minha ansiedade começou a aumentar. Vamos olhar aqui primeiro. Embora seja selecionado aleatoriamente, os guardiões criaram um sistema chamado roda giratória para que vocês possam se adaptar facilmente. Ponto. Quando você gira este sinal e insere o poder mágico, o monstro para lutar é selecionado aleatoriamente. Por favor, selecione um representante e gire o sinal. Sim, tudo bem. O que diabos é essa roda? Merda. Foi um pouco desconcertante, mas eu já tinha visto no relatório. Quem iria girar também já estava decidido. A primeira foi Park Eun-joo, que teve uma boa estatística de sorte. A mestra da guilda dos cisnes negros colocou as mãos com um olhar ligeiramente nervoso e todos olharam para ela nervosamente. Por favor. Ela só precisava evitar qualquer monstro de nível mítico. Por favor. Teríamos que usar nossa força total com os níveis lendários, mas ainda era melhor lutar contra 3 monstros de nível lendário do que um único mítico. A roda começou a girar. Por favor. Nesse momento, os pensamentos de todos estavam unidos. Regressor Instruction capítulo 235. Os olhos de todos estavam focados na roda giratória de aparência engraçada, que seria a decisão final de nosso destino. A roda girava constantemente sob a influência do poder mágico, sabendo ou não de nossas intenções. Se eu fosse pensar sobre isso em termos de probabilidade, a probabilidade de obter um mítico era extremamente baixa. As chances eram de 3 em 500. Claro, eu poderia dizer que a probabilidade de conseguir um monstro de nível lendário também não era muito alta. Seria ideal obter um monstro de nível heróico, mas mesmo se um monstro de nível lendário surgisse, seríamos capazes de lidar com ele. Vai depender de qual tipo vai sair, mas as especificações do grupo eram suficientes para lidar com até mesmo monstros nomeados de nível lendário. Entre os lendários, seria diferente apenas se monstros prestes a serem promovidos surgissem, mas eu sabia que a maioria deles poderia ser enfrentada. A roda gradualmente começou a desacelerar. Cada vez que passava pela divisão de grau mítico, que era colorida de branco, havia um suspiro coletivo de alívio. O mesmo acontecia com o grau lendário, que era de ouro. Gire um pouco mais. Deokegu gritou, e eu pude sentir os membros dos cisnes negros enviando um apoio silencioso. Eventualmente, pousou na ouro. Ah! Havia sons de murmúrios ruins entre nós. Estava tudo bem, no entanto. Ainda podemos lidar com isso. O importante é que não era mítico. Só com esse fato, eu poderia me sentir aliviado. A roda parou.
O monstro de nível lendário chamado Cavaleiro Esqueleto Baan foi selecionado. Ah, Cavaleiro Esqueleto Baan. Lembra que era uma criatura no continente que tinha alma de herói. Embora Max tenha dado uma breve explicação, não me importei em ouvir. Todas as informações dele apareceram em meus olhos, de qualquer maneira. A única coisa importante sobre isso era se poderia ou não ser derrotado. É um tipo de corpo a corpo que pode usar feitiços únicos. Seus feitiços exclusivos eram drenagem de energia e invocação de esqueleto. Embora o último fosse aproximadamente previsível, não se sabia em que forma outro seria ativado. Então, quando olhei, pude ver um pouco mais de informações. Parecia um círculo mágico no chão. Eu não sabia como Baan se parecia quando era humano, mas agora era bem grande, definitivamente mais alto do que a altura humana média. Parecia ter mais de 2 metros e parecia mais um mercenário do que um cavaleiro. Esse foi um lendário iniciante ou intermediário, na melhor das hipóteses. Definitivamente, poderíamos vencer. Claro, a aura era definitivamente lendária. Não iria quebrar com um simples golpe. Não só havia uma luz verde brilhando através da lacuna entre os olhos e os ossos, mas a arma que ele segurava também emitia uma energia bastante sinistra. Se eu o encontrasse sozinho, teria fugido com toda a força que tinha. Mas agora, eu não estava sozinho. Nosso método de ataque parecia ser bastante claro. Então, nós só precisamos evitar o dreno de energia. Primeiro, a chave era evitar o círculo mágico que se formava no chão. A linha de frente então cuidaria das multidões de lixo irritantes. Fiz um gesto para Jungaia ouvir o que eu tinha a dizer. Ela acenou com a cabeça e se aproximou. Ayan. Sim, opa. Prepare a magia flutuante para todos. Ah, claro. Vou trabalhar nisso. Vou sinalizar quando for a hora. Concentre-se. Esteja sempre pronta para entoar quando receber o sinal. Sim. E a magia? Reduzindo um pouco o poder mágico. Então, por favor, faça isso. Não era mentira quando o guia do museu disse que ela era um ser humano abençoado com mana. Na verdade, o lançamento quádruplo não era possível simplesmente por ter poder mágico e afinidade. Dependia do talento e de quão abençoado alguém era com mana. Ela é uma gênia. Claro, havia uma desvantagem em drenar o poder mágico com o lançamento simultâneo de feitiços, mas não seria ruim tentar, pois Ayan já tinha uma noção dos padrões dos feitiços até certo ponto. Algum tempo já havia passado. O guia, Max, ainda estava explicando sobre a criatura, mas o cavaleiro esqueleto parecia pronto para lutar. Com isso, Max concordou. Eu falei muito. Acho que fiz esperar demais pela luta entre vocês e Baan. Então, boa sorte, exploradores do museu. Se preparam para a batalha. Com as palavras do Unsung, todos começaram a se preparar à sua maneira. O cavaleiro esqueleto lentamente começou a erguer sua espada. Ponto de exclamação. Um monstro poderia cobrir um ataque de longa distância. Se conseguisse, gastaria grande quantidade de magia. A possibilidade não me surpreendeu em nada. Obviamente, o manual para esse tipo de ataque já estava guardado em minha mente há muito tempo. O poder divino foi derramado nas linhas de frente enquanto bloqueavam a retaguarda. Os magos começaram a entoar feitiços, e todos os da frente, exceto Qin Sung e Park Eun-joo, esperaram. Bom. Todos entenderam o padrão, mesmo sem instrução. É por isso que eles preferem pessoas experientes. Cada pessoa entendeu como se mover devido à prática e à experiência. GRRRR. GRRRR. No momento em que o monstro levantou a mão, soldados esqueletos começaram a se levantar do chão. Falei imediatamente. Deokgu, Yunsung-si e Eonjou são os principais linhas de frente. O resto deve fazer uma parede com seus corpos e eliminar os soldados primeiro. Encurralhe o monstro nomeados separadamente à direita. Até que os próximos soldados saiam, os de longa distância devem concentrar seu poder de fogo no monstro nomeado e, quando os soldados saírem novamente, elimine os soldados primeiro. Quando o padrão mudar, enviarem um sinal. Os feiticeiros defensivos devem sempre manter o escudo mágico enquanto ao mesmo ataque à distância. Tudo bem. Todos responderam, exceto Park Deokgu. No entanto, eu sabia que todos eles entenderam. Com isso, Kim Sung, Park Eun-joo e Park Deokgu começaram a correr e se aproximar do cavaleiro.
Eles naturalmente atrairiam sua atenção. Já que o monstro não era um tolo, ele iria querer limpar a linha de trás primeiro, mas naturalmente, não havia como fazer nada porque a linha de frente escolheu atacá-lo de frente. Por enquanto, ele não tinha escolha a não ser confiar em seus soldados convocados. O primeiro feitiço da Jungayan apareceu rapidamente. Ponto de exclamação. Muito rápido. Sua magia explodiu com um som. Grandes esferas de chamas começaram a cair, incomparáveis às que eu havia feito antes, todas ao mesmo tempo. Bang! Vários esqueletos convocados foram destruídos. Nesse ponto, pensei que os esqueletos iriam entrar em colapso em breve, mas descobri que eles não eram tão fracos. A magia de defesa se espalhou entre os inimigos. Existe um feiticeiro esqueleto. Não, eles foram convocados pela classe. Pude perceber mais uma vez que uma luta de nível lendário era algo que não devemos encarar irresponsavelmente. Arqueiros esqueletos puxaram seus arcos, incitando a magia do escudo para espalhar em nosso grupo. Os magos de ambos os campos começaram a entoar seus feitiços. Como eu senti que a batalha iria se arrastar, eu imediatamente peguei a poção do dragão. Ponto de exclamação. Quando eu joguei a poção no ar, os efeitos foram ativados, derretendo a magia do escudo do inimigo. Aproveitando a oportunidade, os feitiços de nossos magos foram para o lado deles logo depois. Bom. Enquanto isso, a linha de frente estava conseguindo impedir que eles nos alcançassem. O fato da retaguarda estar segura era uma prova de que a operação estava funcionando bem. Eu sabia que apenas convocar os soldados já consumia a energia de Ban. Além disso, se ele convocasse cada vez mais, ele consumiria mais poder mágico do que antes. Comecei a entender mais ou menos como esse monstro lutava. Ele extraiu poder mágico que poderia ser usado como um dreno de energia, enquanto ainda chamava esqueletos com seu esqueleto de invocação. Era um cavaleiro mágico forte o suficiente para evitar os ataques juntos do Qin Sung, Park Deokegu e Park Yeonjou. Já que não sabíamos como ele realmente lutava, naturalmente estávamos passando por momentos difíceis. Eu também estava bem ciente de como um único golpe de seu dreno de energia mataria um bom número do nosso lado. Os magos principais devem focar sua magia em Ban. A linha de frente deve limpar os soldados restantes, e o mago terceiro deve continuar a manter a magia do escudo. Quando a segunda convocação começar, a linha de frente precisará reconstruir a parede. Tudo bem. A segunda convocação começou. A segunda convocação começou. Primeiro, concentre nos soldados. Sacerdotes, por favor, foquem em Deokegu. O que me surpreendeu um pouco mais foi que Park Deokegu estava se saindo melhor do que o esperado. Claro, sem os sacerdotes, Qin Sung e Park Yeonjou, teria sido difícil resistir, mas ele estava bloqueando com sucesso cada ataque até agora. Excelente, seu bastardo porco. Eu sabia que tinha que recompensá-lo com todo o esforço que ele havia demonstrado até agora. Mais uma vez, concentre em danificar Ban. A terceira convocação começou. É uma tropa enorme. Magos. Arqueiros, comecem a atirar nos magos. Bem. Enquanto falava, tirei Juliana. Não seria possível escapar ileso dessa batalha. O que me incomodou um pouco foi. Pode ser difícil para as pessoas na linha de frente, mas por favor, não se machuquem tanto quanto possível. Baan parece capaz de recuperar mana. É apenas uma pequena quantidade, mas tenham cuidado. Sim. Estava fraco, mas os esqueletos que ele convocou também tinham a capacidade de drenar. O fato de ele ter puxado uma grande convocação de uma vez na terceira vez também mostrou que ele estava com pressa. Como esperado, Baan ergueu uma das mãos. No momento em que ele começou a baixar, gritei alto. Jungayan. Flutuar juntos. Após o grito, os corpos de 30 pessoas começaram a subir no ar. Tive a sorte de dizer a ela para preparar o feitiço antes. Eu percebi, o círculo mágico de Baan era algo que nunca poderia ser evitado se alguém ficasse no chão. Todo o chão de batalha ficou com o círculo. Este nível de força é suficiente para ser classificado como trapaça. Mesmo que o nível de agilidade fosse alto, seria impossível não pisar nesse piso. Afinal, esse era o verdadeiro poder de um monstro de nível lendário. As habilidades únicas que ele tinha eram definitivamente suficientes para ser classificadas como acima dos padrões. Mesmo assim, meu olho da mente pode vencer quando se trata de trapaça.
Enquanto flutuávamos no ar, Kim Sung avançou e deu o golpe final, efetivamente estourando a cabeça de Ban. Vamos pegar a recompensa, Yoon Sung. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.